Muito bem, meus amigos, vamos lá com mais uma edição do canal Fatos, Informações e Opiniões para você que nos acompanha aqui no YouTube. Hoje, quarta-feira, né, dia 21 de janeiro de 2026. Você pode participar do nosso canal clicando no joinha, deixando o seu like, perdão. Também você pode se inscrever no nosso canal, né? Nós estamos com dificuldades, as pessoas não estão conseguindo curtir, não estão conseguindo se inscrever, né? Sumiram alguns inscritos, outros entraram agora, mas eu peço que você insista aí nas curtidas e também nas inscrições aí do canal, porque isso nos ajuda no engajamento, tá bom? É muito importante sua participação. E é claro que os empresários aí que queiram divulgar a sua marca aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões, nós estaremos aqui pronto para atender e divulgar a sua marca aqui, tá bom? Nós já temos alguns parceiros aí que estão conosco aí já há algum tempo. E claro, né, num canal independente como é o nosso, precisamos sim do apoio das empresas aqui de Ponta Porã. Bom, vamos começar então a falar das informações aí. Hoje pela manhã viralizou, né, ou pelo menos repercutiu bastante, o vídeo do Aleixo Alves, o radialista, né, que tem aí um grande tempo de trabalho aqui, né, muito conhecido aqui na região de fronteira, e que tem um vasto conhecimento, né, porque caminha por todos os bairros da cidade. E ele estava, né, falando em relação ao que a gente, esses dias atrás, né, vamos dizer aí, se não me engano, semana passada, quinta-feira da semana passada, né, nós falamos sobre a situação lá do excesso de aditivos, né, que foi trazido à tona pelo site Top Media News. E aí, claro, repercutiu em todos os outros sites, enfim, né, foi reproduzido por outros sites, rádios, enfim, né, emissoras de rádio, enfim. E hoje o Aleixo falou dessa situação, né, de que a Prefeitura de Ponta Porã divulgou uma nota e diz que os problemas, né, que hoje são enfrentados pela atual administração é culpa da gestão anterior. Ou seja, deles mesmos. Né? Ouça aí o que o Aleixo falou, depois a gente vai comentar um pouquinho sobre essa situação aí. A Prefeitura de Ponta Porã traz uma nota oficial dizendo que os buracos lá do anel viário do contorno norte é responsabilidade da gestão anterior. Gente, vamos falar a verdade. Isso não é ingratidão, não? Isso é ou não é ingratidão? Pensa um pouquinho. Essa gestão foi eleita... Por que foi eleita essa gestão? Você sabe por que ela foi eleita? Porque a gestão anterior tinha sido uma gestão com excelência. Uma gestão que atingiu quase 90% de aprovação. Essa gestão só existe porque a outra gestão ajudou a colocar essa gestão. E agora, essa gestão está dizendo que a outra gestão não prestava? Isso chama-se ingratidão. Ingratidão. É a pior coisa que um ser humano pode ter na vida, chama-se ingratidão. Eu não estou aqui defendendo o lado A e nem o lado B, mas eu estou dizendo o seguinte: qualquer cidadão que pensa, que raciocina, sabe que o mandato do ex-prefeito Hélio Pelufo foi o mandato onde Ponta Porã prosperou. A realidade de Ponta Porã foi transformada, e para melhor. O prefeito Flávio Caiati foi excelente, mas quando o Hélio assumiu a prefeitura, já tínhamos passado por um momento difícil com outro prefeito anterior. E o Hélio veio e não culpou o prefeito anterior, muito pelo contrário, ele foi lá e resolveu os problemas que tinham que ser resolvidos. E eu não estou aqui, é bem claro, gente, eu não estou aqui puxando o saco de ninguém, não, eu só estou falando um fato. Estou relatando um fato. Agora, cada um é cada um. Cada um tire as suas próprias conclusões. É muito fácil eu falar que o outro não presta. É muito fácil eu falar que o meu problema é por culpa do outro. É muito fácil. Mas é feio eu falar que o meu problema é culpa do outro, sendo que aquele outro é que me colocou neste lugar. Sendo que aquele outro é que me deu a oportunidade de estar aqui. Então por que você quis ser gestor se você não consegue resolver o problema? Ingratidão é feio, hein, gente? Pelo amor de Deus.
isso aí que o Aleixo falou, né? E fica claro, né, que a tentativa da Prefeitura de Ponta Porã de se explicar sobre o vexame das obras do anel viário acabou criando uma crise de identidade política. Pressionada pela buraqueira que tomou conta de trechos recém-entregues, né, do contorno norte e pela intervenção do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, a gestão do prefeito Eduardo Campos do PSDB emitiu uma nota oficial jogando a culpa nos erros de projeto e na execução da gestão anterior. A Prefeitura de Ponta Porã, segundo a nota, está tomando providências para que a empresa responsável pela execução das obras no trecho norte do anel viário realize os reparos necessários após o surgimento de buracos na pavimentação. A obra foi realizada durante a gestão municipal anterior. E essa tentativa aí, né, vamos chamar de manobra, né, de tentar de colocar a culpa, ou tirar, ou pelo menos tirar o da reta, né, ela esbarra em um detalhe. Essa nota esqueceu de mencionar que a gestão anterior é basicamente a mesma atual. É a mesma, né? Durante os anos em que a obra do anel viário foi licitada, projetada e teve sua execução iniciada na gestão 2017 e 2022, né? Campos não era um espectador, né? Não era um mero espectador, não era um espectador distante, porque ele fazia parte do governo. Na gestão de 2017 a 2020, né, ano da eleição, ele era o secretário de governo em comunicação e depois foi o vice-prefeito. Né? Ele era o vice-prefeito e ocupava a cadeira de secretário de governo municipal, de secretário municipal de governo e comunicação. Ao dizer que a obra foi mal feita e mal fiscalizada lá atrás, né, a gestão municipal atual coloca na mira ninguém menos que Hélio Pelufo, o ex-prefeito e padrinho político de Eduardo Campos. Aliás, o grande responsável pela eleição de Eduardo Campos e da condução de Eduardo Campos à prefeitura de Ponta Porã. O problema é que Pelufo não é um ex-político aposentado. Ele renunciou ao cargo justamente para assumir a Secretaria de Estado de Infraestrutura e Logística, a CEILOG, do governo de Eduardo Riedel. E a ironia é gritante. A Prefeitura de Ponta Porã está dizendo indiretamente que a gestão do homem que cuidou de todas as obras de Mato Grosso do Sul foi incapaz de fiscalizar uma pavimentação em seu próprio reduto eleitoral. Enquanto a briga política se desenha nos bastidores, a realidade técnica exposta pelo Tribunal de Contas é vergonhosa. Não foram fiscais da Prefeitura que descobriram o problema. Segundo o site Investiga MS e o jornalista Wendel Reis, né, que publicou essa matéria e esse texto hoje no site Investiga MS, foi necessário que o laboratório móvel do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, TCE-MS, se deslocasse até aqui para constatar o óbvio. Jogaram asfalto sobre solo saturado, né, barro úmido. Isso na época foi alertado, né? E a solução apresentada foi acionar a garantia da empresa Pactual Construção, que subcontratou a Maracaju Engenharia para fazer 1 quilômetro, cerca de 1 quilômetro, né? 1.200 metros, 1 quilômetro e 200 metros aí, de pista. E ela foi vendida como eficiência e como respeito ao dinheiro público. No mínimo contraditório, né? Porque houve mais gastos aí em relação, embora a prefeitura diga que não, né? Mas houve sim. E a questão não é nem essa, né? Essa ingratidão aí, ela tem vários nomes, né? Pode ser ingratidão, pode ser burrice, porque ela, primeiro, joga a responsabilidade para a administração anterior, do qual o Eduardo fazia parte na primeira gestão como secretário de Governo e Comunicação e na segunda gestão como secretário de Governo e Comunicação e vice-prefeito. Ou seja, sempre o número 2 da administração foi Eduardo Campos. E Eduardo Campos assumiu a prefeitura em 2022, final de 2022, ou seja, administrou em 2023, 2024, 2025, reeleito, né? E agora 2026, ou seja, já vai para o 4º ano de administração da prefeitura de Ponta Porã.
E até agora tem gente da administração jogando a culpa na administração anterior, dizendo que a administração de Eduardo Campos apenas começou. Como se os 2 anos que ele assumiu como prefeito, em que o Hélio Pelufo foi para o governo do estado, para a secretaria, para a CEILOG, né? Não contasse como tempo de prefeitura, como tempo de comando, como prefeito, como chefe do executivo de Ponta Porã. Mas né? São 2 anos em que ele comandou aí e depois, agora, assumindo, né? Já indo para o 2º ano da sua eleição. E a gente tinha falado aqui na semana passada sobre essa situação precária das obras ali, né? Que é aquele sonho de retirar o tráfego pesado do centro de Ponta Porã, né? O tráfego de caminhões aqui na área central do município é sempre muito pesado, né? É muito intenso e causa constantes perigos, né? De acidente. E esse sonho acabou se transformando em pesadelo logístico e administrativo, né? Porque o contorno viário, chamado anel rodoviário também, né? Que é a principal bandeira de infraestrutura da gestão do prefeito Eduardo Campos, teve um monte de problema. E aí teve esse problema no contorno norte, lá no contorno viário norte, em que tem aquela buraqueira, em que simplesmente o asfalto esfarela, né? Abriu um monte de buraco naquela área norte. E se na região norte o problema foi a qualidade, né? No contorno sul, o gargalo é o planejamento. E a obra se arrasta em meio a um emaranhado burocrático, como divulgou o Top Media News. E o excesso de aditivos, né? O excesso de aditivos é um dos problemas, né? São mais de 10 aditivos aí, né? Ou está acumulando, né? 10 termos aditivos. Então o excesso de aditivos vem atrapalhando o encerramento, né? O término da obra, que era para ter sido entregue em 2024. A promessa era 2024. Nós estamos começando o ano de 2026 e não vai ser entregue tão cedo assim, pelo que a gente tem visto. Fora as muitas obras estruturantes que essa administração falou muito na campanha eleitoral, no horário eleitoral gratuito, né, nos discursos por aí, as obras estruturantes que até agora não saíram do papel. Bom, mas aquela questão, a gente não gosta de dizer nós avisamos, mas a questão é que nós avisamos. Ia ser desse jeito, a população teve aí a possibilidade de mudanças. Agora, nós vamos ter uma eleição aí em 2026, e é uma eleição bastante importante também, né? Nós temos aí um monte de mais do mesmo, mas temos também gente nova chegando por aí, né? Então está na hora de renovar, está na hora de mudar. Nós temos possibilidade de mudar até para pensar numa eleição daqui a 2 anos para a prefeitura de Ponta Porã e também mudar, né? Também mudar. Chega de colocar os mesmos, porque acaba dando nisso. Muita coisa do mesmo, né? Claro que se nós tivermos um projeto que estiver dando certo, deixa tocar. Agora, né, na eleição em que nós enfrentamos aí em 2024, tudo o que foi falado por parte, pelo menos na campanha da chapa da qual eu participei, não houve nenhum excesso, não houve nenhuma inverdade. Tudo que foi falado baseado em fatos, né? E fora o programa, né, de governo da chapa da qual eu participei, que era um programa de governo viável e perfeitamente possível de fazer. Nada de sonhos, nada de maluquices, né? Nada de obras faraônicas, estruturantes que só iria gastar dinheiro, só vai gastar dinheiro e demora a ser entregue. Nós tivemos essa oportunidade de mudar, mas o fato é que, lembrando mais uma vez da história de que hoje o Aleixo abordou sobre a ingratidão, para mim, além de ingratidão, é burrice, né? Porque os dois acabam se engalfiando aí, né? O atual prefeito é apadrinhado pelo ex-prefeito Hélio Pelufo Filho. Ou seja, os dois são responsáveis pela situação que o município está passando agora.
O Hélio por ter apadrinhado, Hélio Pelufo por ter apadrinhado o Eduardo Campos, né? Sabendo do desastre que seria, né? Como gestor, porque só vem se confirmar, a população está aí nas ruas, vendo todo o descaso e a péssima administração que essa gestão tem mostrado para o município, né? Para os munícipes, para a população, tem visto isso. Então, né, culpado de quem apadrinhou e agora do atual prefeito que está querendo jogar culpa no seu padrinho. Da gestão anterior, os problemas de agora vêm da gestão anterior, em que o prefeito era Hélio Pelufo e em que o atual prefeito era o vice e também secretário de governo e comunicação. Então não faz muito sentido essa reclamação. É aquela história, né? Está reclamando dele mesmo. Está reclamando dele mesmo. Embora não fosse o chefe, era o número 2, né? Tinha poder dentro do executivo municipal. Tinha poder de fala e tinha poder de execução também. Bom, vamos lá e vamos ver até onde vai essa briga aí de apontar o dedo, né? A culpa é da gestão anterior. Ou seja, a culpa é da minha gestão mesmo, né? Mas vamos ver qual vai ser a reação, se vai ter reação ou não por parte do ex-prefeito. Mas a verdade é que a população está vendo aí, né? A péssima administração que Ponta Porã está vivendo desde 2023, né? Quando o atual prefeito Eduardo Campos assumiu, era vice, Hélio Pelufo foi para Ceilog, lá em Campo Grande, né? No governo do estado, e aí ele assumiu aqui. E depois foi eleito, né? Prefeito, né? E já está nessa lenga-lenga aí de dizer que está apenas em início de mandato. Já está indo para o 4º ano de mandato como prefeito. 2, como quando assumiu como vice, né? E agora indo para o 2º como prefeito eleito. E até agora não mostrou a que veio, né? Por enquanto, a população muito insatisfeita com a atual gestão da prefeitura de Ponta Porã. Aí eles vão dizer que o Ed Moreno lá, os jornalistas que estão falando aí são da gestão, são aqueles que participaram da eleição e não venceram a eleição, né? Não é isso, né? Nós estamos cobrando a boa gestão. Se nós estivéssemos tendo aqui no município uma boa gestão, o que nós poderíamos falar? Elogiar a gestão, né, do prefeito Eduardo Campos e de sua equipe. Não é o que está acontecendo. Hoje, se você andar um pouquinho, o pessoal dos bairros reclama muito, mas você não precisa andar longe, não. A Calógeras aqui, só vou dar o exemplo da Calógeras, né, que é centro da cidade. Centro da cidade. Centro da cidade. 2 calçadas, dos 2 lados, mão e contramão, na Calógeras. Você chega naquela altura ali da ponte, né, entre a Vila Verde ali e a parte aqui mais de cima da rua Deputado Aral Moreira, um matagal só, centro da cidade. O pessoal não pode andar pela calçada porque tem mato, mas mato mesmo. E aí a prefeitura ou os vereadores podem alegar, mas isso aí não é problema da prefeitura, isso é problema das empresas que tem que fazer a limpeza ali. Mas cadê a prefeitura, cadê a Câmara de Vereadores, cadê os vereadores para cobrar, para fiscalizar e cobrar essas empresas dessa limpeza aí? Ou seja, a gestão está sendo muito falha, mas falha não está conseguindo nem limpar o quintal de casa, né? Que é o centro da cidade. Não consegue, nem ali tem limpeza, é só você caminhar ali. A Eleodoro Salgueiro é a mesma coisa. A mesma situação. Sujeira também. E já está há algum tempo. Nós estamos hoje no dia 21 de janeiro. E aquela ali a limpeza não é feita ali desde o início do ano. Chuva, verão, né? Parece que a prefeitura não tem gente para trabalhar na limpeza do município. Tá complicado, hein? Tá complicado. Então, não é perseguição. Nós não estamos falando por falar. Eu não estou aqui inventando situações, né? São matérias que estão pipocando aí nos sites, né? Primeiro foi o Top Media News, Aleixo Alves, falando só a verdade, ninguém está inventando nada aqui. Agora o Investiga MS, sempre mostrando algum problema, né? E
Tribunal de Contas do Estado teve que vir aqui mostrar para a prefeitura de que o serviço que está sendo executado é porco, é serviço ruim, é serviço incompetente. E, repito, nós aqui nunca falamos e nunca inventamos nada, nem durante a campanha e nem durante o nosso trabalho profissional de comunicador aqui. Como muita gente disse por aí, da gestão atual, de que nós jogamos sujo, se falar a verdade é jogar sujo, sim, jogamos. Né? Porque nada do que foi dito durante 2024 e de 25 até aqui foram inverdades. E eu sempre costumo dizer aqui no meu canal, que a gente fala, o que a gente posta aqui e que nós falamos aqui, ela tem que ser baseada em fatos, né? Não ficamos aqui inventando. Nós não estamos aqui de factoide, nunca fomos de factoide, de informações falsas. Claro que às vezes, uma hora ou outra, você pode acabar errando numa informação, de repente, no afã de você passar a informação, cai numa informação errada, e você, se fez isso como comunicador, como jornalista, como radialista, como apresentador de um telejornal, de um canal no YouTube, você tem que ir lá e se retratar, mudar e passar a informação correta. Não é o caso, porque nós estamos passando sempre as informações aqui. O que é que tem que acontecer agora? Eu tenho sempre falado, desde o início, é que essa gestão precisa trabalhar, precisa descer do palanque, precisa parar de pensar em adversários políticos e trabalhar pela população de Ponta Porã. A eleição já acabou. A eleição já acabou. E eles não desceram do palanque dos discursos até agora, né? Está na hora de começar a trabalhar de verdade. Bom, vamos para a parte nacional, né? Porque nós temos muitas coisas aí acontecendo no Brasil e tem uma caminhada gigantesca acontecendo aí, né? Já a gente vai falar dessa caminhada também. E o que vem dando o que falar é o caso Master, né? E ontem eu estava ouvindo o jurista André Marcília, hoje ele está na Revista Oeste, né? Passou a ser um dos integrantes do time de jornalistas, né? Da Revista Oeste, o jurista André Marcília. E ele falou da situação em que hoje, né, o Brasil, com esse caso, está vivendo diante de um surubão institucional. Foi a sua fala, né? E tudo porque o resort Taiaiá, erguido em Ribeirão Claro, no Paraná, pela família do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, está no centro de um escândalo que lançou desconfiança sobre a atuação do ministro no caso do Banco Master, né? Em Ribeirão Claro, o local é conhecido como o Resort do Toffoli. Isso parece fazer sentido com relação à blindagem do Banco Master e a tentativa de manter as provas lacradas no Supremo Tribunal Federal, no STF. Assim, Toffoli subiu de patamar, né? Deixou de ser parte interessada para ser parte envolvida no caso. Para o jurista André Marcília, nós estamos diante de um surubão institucional, ou seja, não vale tudo, né? Pelo menos para eles. Mas a questão é que, por mais que tenha poder, por mais extremo poder que tenha o STF, as coisas não estão tão boas para eles, porque houve, né, está tendo uma repercussão muito ruim. E até a Rede Globo de televisão já reconhece a situação complicada em que se encontra o Supremo Tribunal Federal. Um comentarista da emissora atribui aos ministros Alexandre de Moraes e Dias Toffoli a responsabilidade pela deterioração do tribunal que estaria acuado. Abre aspas para um dos comentaristas, né? Esses dois ministros, e por extensão o Supremo, estão decidindo que conflito de interesse é coisa que só os outros têm. Ministro do Supremo não pode ter nunca. Estão decidindo também que transparência é uma exigência que se faz aos outros, não a ministros do Supremo. No fundo, eles estão dizendo que tem duas classes de cidadãos no Brasil: os ministros do Supremo, os deuses, né, e os demais. Pelo menos essa foi uma das análises. E quando começa assim, né, a Globo foi uma defensora, né, quase que incondicional do Supremo Tribunal Federal. Alguns davam uma disfarçada, né, mas nesse período todo. E agora, por alguns interesses, a Globo larga a mão de pelo menos dois ministros do STF, Dias Toffoli e de Alexandre de Moraes, porque o caso é o Banco Master. E aí atinge interesse de muita gente, banqueiros principalmente, né?
e as coisas podem mudar a partir dessa situação e desse patamar. Bom, vamos lá falar dos nossos anunciantes, né? Porque já falamos demais aqui. Vamos falar dos nossos anunciantes, a Coop Home Office, que é uma dos nossos anunciantes aqui, que já está há algum tempo conosco, né? Que vem aí com um projeto fantástico, a perfeita integração entre casa, escritório e lazer, inovador, moderno, arrojado, perfeito. Coop Home Office é um empreendimento único e exclusivo que chegou para mudar o conceito de morar e empreender em Ponta Porã. Versátil, completo, confortável e projetado com a melhor infraestrutura tecnológica e de segurança. O Coop Home Office é realmente perfeito. Perfeito para você que quer dar um upgrade na sua empresa e assim alcançar novos tempos, e é perfeito para você que pode adquirir uma laje inteira para realizar um grande projeto. Perfeito para você que deseja conciliar casa, empreendedorismo e mais tempo para a família. Perfeito para toda a sua família que merece sempre mais conforto, segurança, lazer e qualidade de vida. Coop Home Office, venha morar, empreender e ser feliz em Ponta Porã. É a Coop incorporadora e construtora, né, que tem o seu prédio em fase de conclusão ali na rua Deputado Araújo Moreira, no quarteirão entre a Avenida Brasil e a rua Antônio João. São 4 anos de obras ininterruptas, fase de conclusão ali, que você pode conhecer esse grande projeto, esse projeto moderníssimo, né? Visitando nosso plantão de vendas, que fica localizado ali mesmo, em frente ao prédio, já, onde está o prédio em fase de conclusão, né? Na rua Deputado Araújo Moreira. Você vai ter acesso ao nosso plantão de vendas ali pela rua Deputado Araújo Moreira. Você vai entrar no prédio do supermercado Bom Gosto e ali no térreo você já vai ver, né, a linda maquete do prédio da Coop Home Office. E claro, você vai ser recepcionado pelos competentes profissionais do plantão de vendas da Coop Home Office. Eles vão mostrar para você toda a planta do projeto, o projeto, como é que vai ser o funcionamento do prédio a partir de sua inauguração. E claro, vão mostrar para vocês como é perfeitamente possível você realizar o sonho de conquistar o seu apartamento ali nesse moderníssimo empreendimento da Coop Home Office. São apartamentos de 43 a 259 metros quadrados, né? Ainda alguns poucos disponíveis. As salas comerciais que tinham aí no projeto 23 metros quadrados, todos vendidos, todos preenchidos. Então restam alguns apartamentos. É a Coop Home Office que veio para Ponta Porã para deixar a cidade mais bonita e para deixar a cidade de Ponta Porã, a princesinha dos Hervais, ainda mais moderna. Você sabe onde está localizado o Sabor dos Encontros? O endereço do Sabor dos Encontros está ali, nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã. O Bob's Ponta Porã, que é uma marca renovada, jovem, aberta e que entende o contemporâneo. Nessa trajetória de 70 anos do Bob's e no caçula Bob's Ponta Porã, dá experiência e solidez para inovar e ousar. E é claro que os moradores dessa fronteira Brasil-Paraguai, Ponta Porã, Pedro Juan Cavalheiro, não vão deixar de aproveitar o melhor do Bob's com descontos e benefícios exclusivos, virando um Bob's Fan. E como é que você vira um Bob's Fan? Você vai acessar a página, o bobs.com.br, e ali na primeira página você vai rodar um pouquinho para baixo, vai encontrar o link Faça o seu cadastro. Ali você vai preencher os dados, né? Vai gerar cupons promocionais para participar de várias promoções, como a batata shaker sabor Big Bob, com 15% de desconto no resgate dos cupons, né? E vai ter também, no resgate dos cupons, a possibilidade de participar aí do 2 por R$19,90 no Chicken Filé Júnior. 2 Chicken Filé Júnior por R$19,90. E claro, você vai ter aí várias opções no cardápio de sanduíches, no cardápio de sobremesas, dos shakes, né? Do Bob's Ponta Porã. No cardápio de sanduíches, por exemplo, você vai encontrar lá o delicioso Bob's Classic, o Bob's Salad, o Bob's Classic duplo, o Bob's Salad duplo com 2 hambúrgueres suculentos, com cebola chapeada em cubos, queijo, alface e tomate fresquinhos e uma deliciosa maionese verde. E também você vai ter o novo Chicken Pretzel de responsa, o Chicken Filé Júnior, que está na promoção do resgate de cupons, o Baconzudo Chicken Crispy, o Bob's Bacon de responsa, o Big Bob, o Mega Big Bob com 2 hambúrgueres de 117
gramas, queijo processado, sabor prato, alface e cebola fresquinhos e o inconfundível molho Big Bob original, cheddar australiano, 2 hambúrgueres bovinos e um pão australiano levemente adocicado com cheddar super cremoso e cebola caramelizada ao shoyu. Tem também o double cheese, o mega double cheese, o chicken filé, o chicken bacon de responsa, o crispy bacon, o Bob's costela, o delicioso Bob's costela, 2 queijos e bacon. Então aí você tem aí grandes possibilidades, né, dentro do cardápio do Bob's Ponta Porã. Mais uma vez, o endereço do Sabor dos Encontros está ali no Bob's Ponta Porã, ali nas esquinas das avenidas Brasil e Presidente Vargas, em frente à Igreja Matriz São José. É o Bob's Ponta Porã, o Bob's que veio para essa fronteira Brasil-Paraguai para ficar, para fazer a alegria dos moradores de Ponta Porã e Pedro Juan Caballero. Seguindo com as informações, né? Vamos falar da caminhada do Nicolas, né? A caminhada vai ganhando adeptos, né? A caminhada vai crescendo e vai fazendo história, né? Imagina o tamanho dessa caminhada que está prevista para chegar em Brasília domingo próximo. Eu falei para você que poderia causar congestionamentos aí e já começa, né? Hoje já havia helicópteros, já havia a polícia escoltando, muita gente aderindo à caminhada, políticos, autoridades, povão, e a coisa está ficando grande, né? A gente vê aí o deputado federal mineiro Nicolas Ferreira já exausto, né? Hoje ele completou mais de 100 quilômetros, né? Parou ali no município de Cristalina, em Goiás. Você vai ver as imagens aí. Do posto JK. Cristalina, muito obrigado. Obrigado, Brasil. Tamo junto. E nessas caminhadas aí, alguns vídeos nós vamos soltando aqui. Como esse que nós vimos aí, também tem dessa senhora de 93 anos, né? Pessoal, nós estamos aqui com a Jovelina, vai dar alguns passos aqui somente, mas passos importantíssimos, né, para o nosso Brasil, porque ela tem 93 anos. Ou seja, você que é mais jovem aí, você não tem desculpa para poder não caminhar e também não lutar pelo nosso Brasil. Obrigado por esse ato simbólico também de caminhar e dizer que a gente não vai desistir. Isso aqui realmente é incrível. O povo brasileiro não desiste, mas a gente precisa acordar. Tem muita gente ainda que está dormindo em berço espejo. Vamos retomar o nosso país em nome de Jesus. Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Acorda! Brasil! Anistia! Já! Anistia! Já! Bolsonaro! Livre! Bolsonaro! Livre! Justiça! Já! Liberdade! Já! Justiça! Já! Liberdade! Já! Quem ama o Brasil dá um grito aí! Senhor é Deus da salvação! E nessa parada em Cristalina, teve uma oração aí, né? Teve essa oração aí que mostra, né? Como é que a população está aderindo a essa caminhada do Nicolas Ferreira, que saiu de Paracatu na segunda-feira e tem a previsão de chegar em Brasília no domingo, nessa caminhada pela justiça e liberdade, né? Lá em Brasília, eles vão se encontrar com os que atenderem a convocação do desembargador Sebastião Coelho para se unirem em Brasília. Vai ser gigante, hein? Fora muita gente de outras cidades e de outros estados que já estão se preparando para ir para lá. Eu não sei se eu vou, né? Mas talvez eu apareça lá por Brasília. Por enquanto, a condição financeira realmente não está muito boa, né? Para sair e ir para lá. Porque você precisa de um apoio para você ir, para se alimentar, enfim. Mas, quem sabe,
nós apareceremos lá por Brasília se a gente conseguir viabilizar essa nossa ida para lá, né? Porque é realmente um momento histórico e que acho que a população brasileira tem que participar. Mesmo que faça alguns sacrifícios, é preciso participar, né? E você vê as imagens aí, né? Nós vimos a imagem de uma senhora de 93 anos, teve um senhor também de 91 anos participando, né? Isso vai mostrando a importância dessa caminhada pela liberdade e justiça que está sendo comandado pelo deputado Nicolas Ferreira, que deve chegar a Brasília no próximo domingo, dia 25, e tem proporcionado momentos de muita emoção. A gente tá vendo aí muita emoção mesmo. E aí é nesse momento que a gente vê o quanto hoje os políticos de direita, pelo menos os sérios, têm o apoio popular. E o pessoal do sistema hoje, STF e esse desgoverno aí, não tem apoio popular. Pode promover o que for, vão tentar promover uma caminhada como essa, pode até juntar algum número bom aí de pessoas, mas jamais vão chegar aos números gigantescos que são promovidos, por exemplo, por um Nicolas, ou por um chamado de um Sebastião Coelho, por um chamado de um dos Bolsonaro, de alguém, né, da direita hoje, principalmente do grupo, né, de Jair Bolsonaro. Hoje, preso, Jair Bolsonaro consegue movimentar muita gente. E essa movimentação do Nicolas, né, muita gente vai dizer, mas não tem nada a ver com Jair Bolsonaro. Só tem a adesão popular, a mobilização popular por causa de Jair Bolsonaro. Porque ele é um defensor, ele é um dos líderes principais do Jair Bolsonaro. E é por isso que tem levado muita gente. Além de ser um político promissor, isso é verdade, mas é só por causa de Jair Bolsonaro que essa mobilização toda está acontecendo. E é lógico que alguém precisava tomar uma iniciativa, né? E essa iniciativa foi muito boa, de um rapaz aí, de um político que tem um futuro grandioso pelo Brasil e de um futuro que dá muita esperança ao povo brasileiro. E que o povo brasileiro precisa apoiar esse tipo de político, né? Porque o sistema vai perseguir ainda esse tipo de político, né? De direita, aqueles que são honestos e que não querem participar da sujeirada que é o sistema, que tem o sistema, né? Dessa máquina viciada em corrupção que é o sistema brasileiro. E políticos como Nicolas Ferreira, políticos como Jair Bolsonaro precisam do apoio da população de bem, a nossa população, a de verdade, aquelas que apoiam o desenvolvimento real do país, não esse falso desenvolvimento aí de um grupo que está no poder e que faz uma lavagem cerebral incrível, né? Até inacreditável em muitas pessoas aí que ainda conseguem defender esse tipo de gente. Mas a gente vê que isso é bem pouco hoje, são minorias, né? Vem aí um Flávio Bolsonaro que já tem aí mostrado, né, a que vem, né, com pesquisas apontando ele com um crescimento fantástico. Deixa eu procurar aqui uma pesquisa para mostrar para vocês. Eu sempre falei para vocês e sempre falo que eu não acredito em instituto de pesquisa, né, porque erraram muito e mostraram-se tendenciosos nas últimas eleições. Mas a gente está vendo aí que mesmo os institutos de esquerda estão mostrando fragilidade do atual desgoverno. As eleições, como eu disse, têm demonstrado que os institutos de pesquisa não merecem assim tanta credibilidade, ou nenhuma credibilidade em caso de muitas aí. A ligação umbilical dos institutos com a esquerda, notadamente com o PT, é clara, cristalina e notória, né? E nesse quesito o Atlas Intel é campeão mesmo. Assim, quando as pesquisas do Atlas Intel começam a desenhar aí um cenário desfavorável ao governo petista, é sinal que a situação é bem pior do que se imagina, do que está, né? Bem pior do que está. O senador e pré-candidato à presidência da República, Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, está encurtando a distância para Lula, do PT, em um eventual segundo turno entre os dois. Em dezembro do ano passado, a diferença entre Lula e Flávio era de 12 pontos percentuais. Agora é de apenas 4,3%. É bom lembrar que o nome dele foi lançado, né,
somente no dia 5 de dezembro. Um mês, cerca de um mês, pouco mais de um mês. Em dezembro de 2025, o petista tinha 53 pontos percentuais, ante 41 pontos de Flávio Bolsonaro. Agora, em janeiro, a diferença diminuiu. Lula aparece com 49,2 pontos percentuais, Flávio Bolsonaro com 44,9. O número de pessoas que não souberam ou não responderam ficou estável de 6 para 5,9%. Essa ascensão de Flávio Bolsonaro, é bom lembrar, é bem melhor que a do pai dele quando foi lançado candidato em 2018, 17 no caso, né? Então, naquela situação de 2018, né? Naquela situação, ele começou com 3 pontos percentuais, foi para 6, depois foi para 12, depois 17 e não parou mais de crescer. Né? O Flávio Bolsonaro, por ser talvez hoje o grande nome lançado para o Bolsonaro, já pulou para 41 pontos logo no lançamento do seu nome. E agora já chega a 44,9. Já está praticamente empatado tecnicamente com o Lula. Né? Em algumas pesquisas, inclusive a do Valor Econômico, como nós divulgamos aqui no nosso último boletim de 2025, o Flávio Bolsonaro já aparecia à frente de Lula no segundo turno com 2 pontos percentuais, um empate técnico mais à frente. Então sim, Flávio Bolsonaro está incomodando demais a esquerda, está incomodando muito, né? Esse poder, né, que está aí comandando o país desde 2023 e de forma trágica, né, levando o Brasil para o precipício. E já que nós estamos falando de Flávio Bolsonaro, o líder da oposição no Senado, Rogério Marinho, do PL do Rio Grande do Norte, desistiu de disputar o governo do Rio Grande do Norte e decidiu concentrar os esforços na coordenação da campanha do senador Flávio Bolsonaro, do PL do Rio de Janeiro, à presidência da República. Ex-ministro do Desenvolvimento Regional na gestão de Jair Bolsonaro, Marinho passará a atuar diretamente na estruturação política e estratégica do projeto eleitoral de Flávio. A decisão ocorre em meio a um cenário no qual o nome de Marinho aparecia como um dos favoritos ao governo do Rio Grande do Norte. E nos bastidores, o líder já vinha acompanhando Flávio em conversas com empresários e representantes do mercado, além de participar da formulação inicial de um programa de governo. A mudança de rota reforça a aposta do PL em antecipar a montagem de uma coordenação política com perfil técnico e experiência na articulação nacional. Tem que ser esse o segmento, né? E é um projeto que vem de Jair Bolsonaro, né? A montagem tem que ser, né, um perfil técnico e experiência na articulação nacional. Em vídeo direcionado aos eleitores do Rio Grande do Norte, Flávio comentou a decisão e buscou enquadrar a escolha como um movimento estratégico. Ele também afirmou que Marinho é um dos políticos mais preparados e competentes do quadro atual. Abre aspas para Flávio Bolsonaro: eu sei que vocês estão aí com o coração um pouco apertado pela decisão que ele tomou, mas tenho a consciência, a certeza de que ele está fazendo a escolha pelo Brasil. Na mesma fala, Flávio projetou um cenário de virada para a eleição e destacou que o Rio Grande do Norte vai estar contemplado ainda mais com o Rogério Marinho junto com a gente nesse grande time. Nós vamos resgatar juntos, a partir de 2027, esse país das garras do Partido das Trevas e vamos fazer um trabalho fenomenal para todo o Brasil. É projeto de Deus e nós vamos atravessar esse mar e cantar juntos o hino da vitória lá do outro lado. Em nota divulgada nesta quarta-feira, dia 21, Rogério Marinho afirmou que o Brasil vive um momento absolutamente excepcional. O parlamentar disse que está abrindo mão do sonho de governar o Rio Grande do Norte, a pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro, que está injustamente encarcerado e impedido de participar da luta decisiva para libertar o Brasil. O maior líder, abre aspas para Rogério Marinho, o maior líder popular do país, que representa a direita conservadora, né, e milhões de brasileiros, encontra-se injustamente encarcerado e impedido de participar da luta decisiva para libertar o Brasil das garras do desgoverno e do projeto de poder do Partido das Trevas. Foi o que escreveu o líder, e dizendo, complementando, que a gratidão, a solidariedade e a lealdade a Jair Bolsonaro e ao que ele representa definem a sua decisão. O senador afirmou
que se soma a milhões de brasileiros que compreenderam que derrotar o PT é uma necessidade histórica para salvar o Brasil. Ele ressaltou ainda que, cumprindo essa tarefa, estará contribuindo não só para o país, como também para o estado do Rio Grande do Norte. Essas informações são da coluna O Ponto, da revista Oeste, né? Vamos lá, falar de mais um dos nossos anunciantes, né? Vamos falar da Solo Forte, né? A Solo Forte, que é uma empresa de planejamento e consultoria e agricultura de precisão, né? Que tem aí o trabalho focado no manejo para alta produtividade das lavouras. E tem em seus quadros excelentes profissionais, né? Com uma ampla experiência em pesquisa, extensão rural e desenvolvimento de mercado. A Solo Forte, né, tem seus profissionais trabalhando em colaboração estreita com os produtores, grandes e pequenos produtores aqui de Ponta Porã, Pedro Juan Cabalheiro e toda a região de fronteira. E é claro que eles se utilizam, né, de decisões fundamentadas em dados para maximizar a produtividade e assim alcançar excelentes resultados juntos. E o grande diferencial da Solo Forte é que os seus profissionais, os seus competentes profissionais estão com as suas equipes constantemente presentes no campo. E isso garante um acompanhamento personalizado, né, e muito próximo de cada lavoura. E é claro que a Solo Forte sempre se preocupa com as operações agrícolas, com a sua segurança. E por isso implanta práticas, né, que aumentam a segurança das operações agrícolas, diminuindo assim os riscos dessas operações, e isso protege os investimentos dos clientes Solo Forte. E a Solo Forte trabalha sempre com o que há de melhor e mais moderno. Por isso, sempre utiliza tecnologia avançada e práticas inovadoras, né, para dessa forma realmente dar o máximo, né, aumentar o máximo a produtividade das lavouras e garantir colheitas fartas, abundantes e de altíssima qualidade. É a Solo Forte trabalhando com o produtor rural, o grande e pequeno produtor rural em Ponta Porã e toda a região de fronteira. Quem também está conosco, né, é a DeJure Premium, né, que está já trabalhando, é a mais nova aquisição aqui, vamos dizer, do canal Fatos, Informações e Opiniões. E você pode entrar em contato com o Franklin no telefone 998 90 4205 e você vai ter aí, né, os trabalhos à sua disposição da DeJure Premium, que vai te mostrar e vai te explicar o que é o diagnóstico e atualização de rating, e também vai explicar para você aumentar, né, o seu poder de crédito e destravar novas oportunidades. Para você que está cansado de ter o seu crédito negado, a sua classificação, ele vai mostrar para você que a sua classificação financeira não reflete a sua real capacidade de pagamento, né? E então por isso você pode entrar em contato com o Franklin e ele vai te mostrar aí, né, como é que é possível você ter aí o seu crédito recuperado. Para você que tem os aplicativos do gov.br e que está com problema aí nas senhas, né, de acesso, ou você está tentando se inscrever e não consegue acessar, você pode entrar em contato com o DeJure Premium, com o Franklin no 998 90 4205, e eles têm lá o programa Reset de Senha. Reset de senha, que é para você que esqueceu a sua senha, não está conseguindo acesso, e para você que está tentando acessar e não consegue pela primeira vez. Então, se você esqueceu a senha, ou se é a primeira vez, a DeJure Premium vai resolver para você, rápido, fácil e sem complicação. É só falar com o Franklin no 998 90 4205. E para você que está sem o seu cartão de crédito, querendo recuperar o seu crédito, é só você falar com o Franklin. Você vai ter lá o seu cartão aprovado, né? Está disponível aí para CPF negativado e também para o CPF limpo. A adesão, o limite de R$20.000 tem a adesão de R$3.000 e o limite de 50 mil tem a adesão de R$5.000. Depois que você preencher todos os dados, né, e cadastrar um endereço, o cartão deve chegar até o seu endereço em até 15 ou 30 dias úteis. É isso aí, a DeJure Premium conosco também.
Seguindo com as informações aqui, o que nós temos aqui para falar sobre a situação que está pegando hoje a nível internacional, é a situação da Groenlândia, né? O presidente Donald Trump, ele disse que só os Estados Unidos podem proteger a Groenlândia, e o presidente norte-americano, ele disse que a aquisição do território ampliaria, né, a segurança de todo o Ocidente e não representaria ameaça à OTAN. O presidente Donald Trump afirmou hoje que apenas os Estados Unidos teriam a capacidade de proteger a Groenlândia e defendeu negociações imediatas para discutir a aquisição do território. Segundo ele, a medida ampliaria a segurança de todo o Ocidente e não representaria ameaça à organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. A declaração foi feita durante discurso no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça. Trump descreveu a Groenlândia como um território vasto, pouco povoado e subdesenvolvido, localizado em uma posição estratégica entre Estados Unidos, Rússia e China. Para ele, a ilha estaria indefesa diante de disputas geopolíticas crescentes no Ártico. E o republicano afirmou ainda que a Groenlândia integra a América do Norte na fronteira norte do hemisfério ocidental e que impedir a entrada de ameaças externas na região sempre foi um interesse central da segurança nacional norte-americana. Segundo Trump, essa lógica orienta a política dos Estados Unidos há centenas de anos e justificaria a retomada das discussões sobre o controle do território. Nos últimos dias, Trump passou a tratar publicamente a aquisição do território ártico como uma prioridade de segurança nacional para dissuadir adversários na região. O tom rompe com cautela diplomática ao transformar um antigo tema de bastidor em meta declarada de política externa. Em comunicado, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karoline Leavitt, afirmou que adquirir a ilha da Dinamarca é vital para a segurança dos Estados Unidos e que Trump avalia várias opções, deixando claro que o recurso ao exército é sempre uma opção à disposição do comandante-chefe, né? E a disposição de tratar o tema abertamente com menção explícita ao uso das Forças Armadas provocou reações imediatas, e a primeira-ministra da Dinamarca, Mette Frederiksen, né, afirmou que uma eventual tomada de poder da Groenlândia pelos Estados Unidos equivaleria ao fim da aliança militar da Organização do Tratado Atlântico Norte. E se os Estados Unidos, segundo ela, a Frederiksen, né, se os Estados Unidos optarem por atacar militarmente outro país da OTAN, para tudo, né? Segundo ela, né? Foi o que disse a emissora local. Território semi-autônomo ligado à Dinamarca, a Groenlândia detém posição estratégica e vastas reservas de recursos naturais, como terras raras, carvão, fatores que atraem Trump desde o primeiro mandato. Agora, no entanto, o discurso tornou-se mais assertivo e menos condicionado à diplomacia tradicional. Trump decidido a tomar, né, a Groenlândia aí, e trata-se de uma localidade estratégica, né, para os Estados Unidos e de defesa dos Estados Unidos. Por isso, ele já demonstrou o interesse total na Groenlândia. Vamos lá falar da Futura Soluções Agrícolas, que tem aí, né, está trabalhando no município já desde 2014, indo para 12 anos de atuação aqui na fronteira. Primeiro começou em Ponta Porã e depois passou a atender outros municípios aqui no Mato Grosso do Sul, já quase atendendo todo o estado de Mato Grosso do Sul. Depois se instalou em Pedro Juan Caballero, também de Pedro Juan Caballero expandiu aí para os demais municípios do departamento de Lamambai. Hoje já se encontra no departamento de Concepción, outras localidades no Paraguai, além do Chaco paraguaio, né? Ou seja, a equipe, os profissionais da Futura Soluções Agrícolas, né, estão já em território paraguaio, na República do Paraguai, mostrando toda a sua competência e o seu bom trabalho, né, para o homem do campo paraguaio. E aqui no Mato Grosso do Sul não é diferente. Tanto é que também, né, a Futura Soluções, ela trabalha em várias frentes. Por exemplo, é o distribuidor oficial da Eurofilt. A Eurofilt, que é uma empresa especializada em fábricas de filtros para diesel de alta precisão e de alto desempenho, né? E também trabalha aí com venda de imóveis urbanos e rurais. Aquelas pessoas que estão querendo mudar do campo para a cidade, ou estão querendo sair da cidade e ir para o campo, né? Tem aí a alternativa de procurar a Futura Soluções Agrícolas, que vão com certeza conseguir bons imóveis para vocês aí. E
como a missão da Futura Soluções Agrícolas é trabalhar e levar as melhores soluções ao homem do campo, a empresa trabalha sempre com o que há de melhor de maquinários e implementos agrícolas para realmente levar, né, ou favorecer a alta produtividade para o produtor rural. A Futura Soluções Agrícolas está localizada na Rua Lino do Amaral Cardinal, no bairro Júlia Cardinal, ao lado da rodovia BR-463. Está presente também em Pedro Juan Cavalheiro, né, no Paraguai, na Ruta Quinta, no quilômetro 8 da Ruta Quinta. Quem também está conosco é a Conveniência Baturité. Baturité Conveniências do nosso amigo Carlinhos Dalzáquera, ali na Rua Baltazar Saldanha, na frente da GESUR, né, já na divisa aí com a Escola Estadual Dr. Miguel Marcondes Armando. Você vai encontrar lá um ambiente familiar, né, e vai ser bem atendido pelo Carlinhos Dalzáquera e pelos seus familiares, né, com toda certeza terá um belíssimo tratamento, o ambiente é aconchegante, né, nós podemos levar lá os amigos, tomar aquela gelada, você que não gosta de uma cervejinha, ou no dia não quer, pode tomar um bom uísque, um bom vinho, uma boa vodka, aquela cachaça de Minas, dose única, selada. Para quem gosta de cachaça, sabe que as cachaças de Minas são uma das melhores do Brasil. E lá você vai encontrar de vários sabores. Mas o Carlinhos Dalzáquera tem dito sempre que as que mais estão saindo, né, são as puras e as raizadas. Então lá você encontra a cachaça de Minas. E para aquelas pessoas que não podem com a bebida alcoólica, e para a criançada, tem ali as mais variadas marcas de sucos e refrigerantes, além de doces e salgados, né? E aquelas pessoas que não gostam de enfrentar filas nos grandes supermercados, é só ir até a Baturité, porque é uma conveniência que tem muitas coisas, bastante surtida, e com toda certeza você vai encontrar lá o que você precisa. Vamos lá falar de esporte, né? Vamos falar de Campeonato Paulista, porque nós vamos ter... aliás, começou ontem a rodada do Campeonato Paulista, com uma surpresa, né, digna de muita surpresa. Uma zebraça, né? Não vamos dizer que seria uma zebra total, porque o Novo Horizontino está fazendo uma boa campanha de início de Campeonato Paulista. Está com 9 pontos, os mesmos número de pontos do Palmeiras. Mas goleou o Palmeiras 4-0 lá no estádio Jorge Ismael de Biase, em Novo Horizonte. O Grêmio Novo Horizontino aprontou para cima do Palmeiras. O Palmeiras, vamos dizer que tem entrado com um time alternativo, mas não foi assim um time reserva, né? Um time bom, um time com algumas mudanças, e tomou um 4-0 de respeito aí do Grêmio Novo Horizontino. Apesar de o Palmeiras ter tido a chance do empate quando tomou o primeiro gol, depois, né, do 4-0, o Palmeiras teve para levar mais de 5 gols aí no jogo, né? Ficou mesmo nos 4-0, um resultado surpreendente e que caiu como uma bomba lá pro lado do Parque Antártica, né? Do antigo Parque Antártica. Com isso, o Palmeiras cai para a terceira colocação, porque o Novo Horizontino passa a ser o segundo colocado, né, do Campeonato Paulista com 9 pontos, tem 5 gols de saldo. O Palmeiras, que tinha 3 gols, né, de saldo, 3 vitórias por 1-0, tomou 4 ontem e já ficou com um negativo também, né? Mas faz boa campanha, o Palmeiras deve se classificar. O Bragantino é o líder, o Bragantino ainda joga na rodada. O Novo Horizontino agora vai à segunda colocação com 9 pontos e o Palmeiras é o terceiro com 9. Hoje tem no Alfredo Castilho, Noroeste e Capivariano. No Morumbi tem São Paulo e Portuguesa. No Maião tem Mirassol e Bragantino. Esses jogos hoje. Ainda hoje no Moisés Lucarelli tem Ponte Preta e São Bernardo. Já amanhã na Vila Belmiro tem Clássico Santos e Corinthians. Lá no Estádio Santa Cruz tem Botafogo e Primavera. E no Benitão tem Velo Clube e Guarani. São jogos aí do Campeonato Paulista. Pelo Campeonato Gaúcho, jogos hoje, Internacional e Inter de Santa Maria, quarta rodada. São Luís e Novo Hamburgo. Estrela d'Alva e Grêmio. No estádio Estrela d'Alva, né? Lá em Bagé, o Guarani do Bagé vai jogar contra o Grêmio. No Eucaliptus, lá em Santa Cruz do Sul, a Avenida vai jogar contra o Ipiranga. E amanhã, 2 jogos. Clássico em Caxias do Sul, Juventude e Caxias. E no Francisco Noveleto tem São José e Monson. No Campeonato Carioca tem clássico na rodada, né? Tem clássico na rodada. A rodada que começou já hoje com o Maricá
jogando contra o Bangu. Aliás, são jogos em andamentos até o fechamento desta edição. O Botafogo em Volta Redonda, e tem o clássico entre Flamengo e Vasco da Gama. Amanhã tem Madureira e Sampaio Correia, Boa Vista e Portuguesa, e Nova Iguaçu e Fluminense. São essas as informações por hoje. Nós voltaremos, se Deus quiser, amanhã com mais informações aqui no canal Fatos, Informações e Opiniões. Grande abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.